Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, agora da janela dos apartamentos pontifícios. Antes de mais alguns segundos, o Papa Francisco irá dirigir a sua palavra, rezar a oração mariana do Ângelus e conceder a todos nós a sua bênção apostólica. Como curiosidade, o Santo Padre, nesse momento, está atrás das cortinas. Ele sempre se detém alguns minutos antes, em oração, antes de se dirigir aos fiéis e peregrinos e a todos nós através dos meios de comunicação, nas palavras que precedem o Ângelus, na sua alocução. Neste domingo 8 de novembro. Abrem-se as cortinas, Papa Francisco. O sorriso eloquente e a alegria de poder estar com os fiéis e peregrinos também neste domingo. Céu azul, como dissemos, temperatura em torno dos 17 graus centígrados. Literalmente tomada a Praça São Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno con questo bel sole. Queridos irmãos e irmãs, bom dia com esse bonito sol. Il brano del Vangelo di questa domenica si compone di due O parti. trecho do Evangelho deste domingo se compõe de duas partes. In cui si descrive Uma em que se descreve come non devono essere como não i devem seguaci di ser Cristo. os seguidores de Cristo. L'altra in A cui outra, viene na qual é proposto proposta un ideale esemplare ideal di Cristo. exemplar de cristão. Cominciamo per la prima. Vamos começar cosa pela primeira. che non dobbiamo O fare. que nós não devemos fazer. Nella prima parte Na primeira parte, Gesù addebita agli scribi, na primeira maestri parte, della Jesus dá legge, aos escribas, mestres da lei, três defeitos difetti che si manifestano que se nel loro manifestam stile di vita. no seu estilo de vida: Superbia, o orgulho, avidità a ganância e ipocrisia. e a hipocrisia. A loro, dice Gesù, A piace eles, diz ricevere Jesus, saluti gostam nelle de receber piazze, saudações nas avere praças, i primi seggi nelle ter as sinagoghe, primeiras e i cadeiras primi posti nas nei sinagogas banchetti. e os primeiros lugares dos banquetes. Ma sotto apparenze così Mas solenni, sob aparências assim tão solenes, se escondem falsità e falsidade ingiustizia. e injustiça. Mentre se pavoneggiavano in pubblico, Enquanto se exibiam em público, usano la loro autorità usam também a sua autoridade, assim diz Jesus, para devorar as casas das viúvas, que eram consideradas, junto com os órfãos e os estrangeiros, as pessoas mais indefesas e menos protegidas. Enfim, os escribas, diz Jesus, rezam por muito tempo para se fazerem ver. Também hoje existe o risco de assumir esses comportamentos. Por exemplo, quando se separa a oração da justiça, porque não se pode render culto a Deus e causar prejuízo aos pobres. Ou quando se diz de amar Deus, em vez se antepõe a Ele o próprio orgulho, o próprio bem-estar. Nesta linha, se coloca a segunda parte do Evangelho de hoje. A cena é ambientada no Templo de Jerusalém, precisamente no lugar onde as pessoas lançavam as moedas como oferta. Há muitos ricos que jogam tantas moedas. E há uma pobre mulher, viúva, que coloca apenas 2 centavos, 2 moedinhas.
Jesus observa atentamente aquela mulher e chama a atenção dos discípulos sobre o contraste nítido da cena. Os ricos deram com grande ostentação o que para eles era supérfluo, enquanto a viúva, com discrição e humildade, deu, disse Jesus, por isso diz Jesus, ela deu mais do que todos. Por causa da sua extrema pobreza, poderia ter oferecido uma só moeda para o templo e manter a outra para si. Mas ela não quer fazer a metade com Deus, se priva de tudo. Na sua pobreza, ela compreendeu que, tendo Deus, ela tem tudo. Se sente amada totalmente por Ele e, por sua vez, o ama totalmente. Que belíssimo exemplo dessa viúva. Bonito exemplo. Jesus hoje diz também a nós que a medida de julgamento não é a quantidade, mas a plenitude. Tem uma diferença sobre a quantidade e a plenitude. Você pode ter tanto dinheiro, mas ser vazio. Não tem plenitude no seu coração. Pense nisso durante essa semana, a diferença entre quantidade e plenitude. Não é questão de carteira, mas de coração. Tem diferença entre carteira e coração. Alguns têm. Existem doenças do coração que fazem aparecer o coração à carteira. Isso não vai bem. Amar a Deus com todo o coração significa confiar nele, na sua providência, servi-lo nos irmãos mais pobres, sem esperar nada em troca. Permito-me de contar uma anedota que aconteceu na minha diocese interior. Estávamos à mesa, uma mãe com os 3 filhos e o pai estava trabalhando. Estavam comendo cotoletta à milanese. Naquele momento, toca a porta, um dos filhos vai, pequeno, 5 ou 6 anos, 7 anos, o maior. E vem a mãe e diz, tem um mendigo fora que pede o que comer. A mãe, boa cristã, pergunta a eles, o que fazemos? Vamos dar a ele, mamãe? Muito bem. Ela pega a faca e o garfo e corta metade a cada um das coteletas. Não, assim não, mãe. Pega do refrigerador. Não, assim não. Vamos fazer 3 pães assim. E os filhos aprenderam que a verdadeira caridade se faz, não daquilo que avança, daquilo que nós temos como necessário. Estou certo que aquela tarde tiveram um pouco de fome, mas assim se faz. Diante das necessidades do próximo, somos chamados a nos privar de algo como essas crianças, da metade da cotoleta.
di qualcosa de indispensável, algo non indispensável, solo del superfluo. não somente do supérfluo. Siamo chiamati a dare il tempo Somos chamados a dar o necessario, tempo non necessário, solo que ci avanza. não só aquilo que Siamo nos chiamati avança. a dare Somos chamados a subito dar e imediatamente, senza sem riserve, reservas, qualche nostro talento, qualquer nosso talento. non dopo averlo Não depois de utilizzato tê-lo per i utilizado nostri pelos scopi nossas personali finalidades o pessoais di gruppo. ou de grupo. Chiediamo al Signore di Peçamos ao ammetterci Senhor alla scuola di questa povera de nos vedova, admitir à che escola dessa Gesù, pobre tra viúva, lo que sconcerto Jesus, dei discepoli, entre o olhar fa desconcertado salire in dos cattedra discípulos, e faz subir na presenta come cátedra e maestra apresenta del como Vangelo mestra do Evangelho vivo. Per vivo, l'intercessione di Maria, pela intercessão de la Maria, donna a povera, mulher pobre, che ha dato tutta que deu la toda a sua sua vida a Dio Deus per noi, por nós. chiediamo il dono Peçamos o di dom un cuore de um coração povero, pobre, mas rico mas di una rico generosità de uma generosidade lieta e gratuita. alegre e Angelus gratuita. Domini nunciavit Mariae. Concepit di Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo pro missionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et in usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E assim também nós recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco. Santo Padre irá dirigir as palavras. Fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, so che molti di voi sono stati turbati sei que muitos de vocês dalle ficaram notizie turbados circolate nei giorni pelas scorsi notícias circuladas a nos dias proposito passados di documenti a propósito riservati della Santa de Sede documentos reservados da che sono Santa Sé stati sottratti que foram e subtraídos pubblicati. e publicados. Per questo vorrei dirvi anzitutto Por isso gostaria de dizer, antes de mais nada, quei documenti que fazer sair aqueles documentos è un reato, é um è reato, un atto deplorevole é um ato che deplorável, non aiuta. que não ajuda. Io stesso avevo chiesto Eu di mesmo fare quello tinha pedido studio e para ser quei feito aquele documenti estudo. E aqueles io documentos, e i miei eu e os meus collaboratori colaboradores già li já conoscevamo bene conhecíamos e sono muito bem. state prese delle misure E foram tomadas che hanno medidas incominciato que a começaram dare dei frutti, a dar frutos, anche alcuni visibili. alguns visíveis. Perciò Por isso, voglio assicurarvi
Quero assegurar a vocês que esse triste fato não me distrai certamente do trabalho de reforma que estamos levando avante. Do trabalho de reforma que estamos levando avante com os meus colaboradores e com o apoio de todos vocês. Sim, com o apoio de toda a Igreja, porque a Igreja se renova com a oração e com a santidade cotidiana de cada batizado. Portanto, agradeço a todos vocês e peço que continuem a pelo deixar-se turbar, mas indo avante com confiança e esperança. Hoje na Itália, celebra-se o Dia de Ação de Graças, que este ano tem por tema a terra, bem comum. Uno-me aos bispos no desejo que todos hajam como administradores responsáveis de um precioso bem coletivo, a terra, cujos frutos possuem uma destinação universal. Me sinto próximo, com gratidão, ao mundo agrícola e encorajo a cultivar a terra de um modo que proteja a fertilidade, a fim que produza alimento para todos, hoje e para as gerações futuras. Nesse contexto, acontece em Roma o Dia Diocesano para o Cuidado da Criação, que este ano é enriquecida pela marcha pela terra. Amanhã, em Florença, se iniciará a 5ª Convenção Eclesial Nacional, com a presença dos bispos e dos delegados de todas as dioceses italianas. Trata-se de um importante evento de comunhão e terei a alegria de participar também eu, na próxima terça-feira, depois de passar por Tato. Saúdo com afeto a todos vocês, romanos e peregrinos, em particular os estudantes franceses da região de Paris, os fiéis do Japão e da Polônia, como também aqueles de Scandici. Saúdo os representantes da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, que ontem abriram o 8º centenário de fundação. Que o Senhor abençoe muito a vocês neste momento, e muito obrigado por tudo aquilo que vocês fazem na e por e pela Igreja. E a todos vocês desejo um bom domingo. E não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. Eloquente, o aplauso e viva o Papa que brota da Praça São Pedro, envolvendo
os católicos, eu diria, do mundo inteiro. Papa que tocou as suas palavras após o Ângelus sobre os eventos que poderiam turbar, disse o Santo Padre, muitos de vocês, nas notícias que circularam nos dias passados a propósito de documentos reservados à Santa Sé, que foram subtraídos e publicados. E o Papa reafirma: esse triste fato não me distrai do trabalho de reforma que estamos realizando com os meus colaboradores e apoiados por todos vocês. Na conclusão do Ângelus deste domingo, obrigado pela sua presença também, Bruno. Muito obrigado, Silvanei. Um abraço a todos vocês que estiveram conosco. As imagens que chegam da Praça São Pedro. Voltaremos naturalmente no próximo domingo com mais uma transmissão especial do Ângelus com o Papa Francisco. Na quarta-feira é dia de audiência geral e voltaremos mais uma vez à Praça São Pedro para contar a vocês o encontro do Papa com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Nosso muito obrigado ao nosso técnico Vincenzo Proto, aos nossos amigos do Centro Televisivo Vaticano e a todos vocês que estiveram conosco. Um bom domingo, um bom início de semana a todos vocês. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Bruno Franghelli e Silvanei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.